Vamos que vamos. Deixa eu falar. Um dos estudos mais importantes que nós temos é o de hoje. É o de hoje. O Talmidim, ele nos leva para os princípios de Yud-Re, Vav-Re. E muita coisa foi distorcida de nós pelo espírito da Grécia. Entendeu? Quando eu falo para você assim, ó, Torá, você pensa em lei. Só vem na nossa cabeça a lei. Então, até tirar isto daqui, Torá, aí eu penso judaísmo, religião judaica. Eu não associo a Torá à palavra de Adonai, a palavra de Deus que nos dá instrução. Isto aqui é o manual, literalmente, do fabricante. Este livro aqui, ele foi escrito pelo próprio Deus. Antes de Deus dar este livro, ele falou de forma oral. E aí é que entra um problema. Qual? Vamos lá, olha só. Este livro aqui, quando eu pego só ele para ler, este é o livro do aluno, do Talmidim. Aluno não, porque aluno no latim é sem luz, desprovido de luz. Talmidim, aquele que é discípulo. Ó, tá aqui. Você vê que a gente lê ele, mas a gente tem dificuldade de entender. Por quê? Porque a explicação dele foi dada de forma oral pelos ave ou avote. Quem são ave ou avote? Ave é pai e avote são os pais. Então, Adonai entrega isso aqui de forma oral no Sinai. Existe uma ética do Sinai. Quando ele entrega isso a Moisés, né? A Moshe, que eles chamam, ele tem a revelação oral. Então, ele inicia um discipulado com Josué. Josué vai passar para 70 anciões de forma oral a explicação. Só lá na frente, por conta de muita perseguição, que se muda. Então, ele tem aqui, ó, Piquet Avot, são capítulos de Avot, que vai passar aí pela Paraxá. Tá? Aí eu tenho um tratado de todos esses paraxás, que é chamado de Mishnah. Mishnah tornou-se uma tradição oral, que eu vou explicando o que é aquilo ali, por conta da perseguição. Então, eles resolveram escrever porque ia se perder tudo, porque não tinha nada escrito. E qual era a finalidade do ensino deles? Olha só. Os apontamentos do teu professor têm que passar pela tua mente e ser teus apontamentos escritos. A Torá, não. A Torá é assim, ó. Aquilo que está na minha mente, eu tenho que passar para a tua mente sem que haja apontamento. Então, através de um processo de discipulado, eu tenho que te ensinar o que é que está escrito, como um pai ensina para um filho. Como um pai. Aí, quando você pega a palavra avot, pais, e ave, pai, pai no singular, avot, pais no plural, você vai entender. Olha só isso aqui, ó. Abra comigo em Provérbios 6, capítulo 20. Olha isso aqui, que riqueza. Riqueza quando você entende que aqui Salomão está se referindo à ave, o ensino dos pais espirituais. Não é nada solto. Olha só isso aqui, ó. Versículo 20. Filho meu, obedece à orientação de teu pai, ave, e não abandones o ensino de tua mãe.
Então, há uma orientação. Tem tradução que é a doutrina. Tem tradução que aqui está doutrina do teu pai e ensino da tua mãe. Aqui na minha está orientação, que é o significado da Torá. Aí ele diz mais, ó, ata-os para sempre ao teu coração, aqui na tua mente, aqui, ó, para atar. Envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, olha, é o ensino, a instrução, a direção, ó. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, será protegido. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Olha só, eu dormindo, o ensino me guarda, me protege. Ao acordar, ele vai dialogar comigo, porque eu ainda estou pensando naquilo, porque eu fiz o quê? Eu guardei, eu inculquei, eu coloquei ele aonde? No meu coração, ele está aqui na minha mente. Então, os apontamentos feitos não era somente em um papel, como eu tenho aqui, ó. Não é só num papel. Os apontamentos feitos era aquilo que você conseguia guardar aqui e passar de um para o outro. Então, quando Adonai entrega a Torá oral, que é, eles chamam de... Tem um nomezinho. Eu botei aqui e eu tirei minha cola daqui, ó. Maravilha, porque eu perdi um papel. Teve um lado. Que delícia, Jesus. Bom, espera aí, vou pegar minha cola. E se voou, voou para longe. Ah, tá aqui, ó. Tem outro aqui. Tá faltando um. Ah, não. Tem que preparar. Bom, quando Adonai entrega de forma oral a Moisés, ele agora tem interpretação. Então, ó, nós temos estudos aqui que funcionam assim. Você tem a revistinha da Escola Bíblica Dominical do professor. CPAD faz isso. E do aluno. O do aluno é basicão. O do professor tem mais subsídios para poder acrescentar aquela lição. Então, aqui você tem ela escrita, é para ler. Mas existe um discipulado de forma oral que te orienta. Aquilo que não está aqui, que tem muito mais coisas. Com o tempo, houve aí uma grande perseguição para que ela deixasse de existir. Então, os rabinos, eu vou ter que pegar aqui, que eu tinha cola, mas vou. Ó, então, o que, que eles fizeram? Ó, eu tenho uma ideia. A Mishnah tornou-se tradição oral, transmitida pelos mestres aos talmidim, de geração em geração. Desde o início, era proibido copilar por escrito a Torá oral. Qualquer parte dessa tradição oral, por dois motivos. Primeiro, para que o mestre e aluno se empenhassem ao fundo, sempre por muitas horas, de modo a assegurar que tudo fosse perfeitamente lembrado e minuciosamente compreendido. Há uma descrição de que supostamente ocorre em algumas salas de aulas nas universidades, que diz que os apontamentos escritos do professor tornam-se os apontamentos escritos dos alunos, sem passar pela mente de nenhum deles. Com a tradição oral, isso não podia ocorrer, pois não havia apontamento escrito. Eles somente existiam na mente, na memória, no entendimento dos sábios e dos eruditos. Em segundo lugar, temia-se que, se a Torá oral viesse a ser transcrita, as pessoas passariam a pensar nela como parte integrante da Torá e começariam a tratá-la como tal. Isso produziria uma grave distorção. Por que uma grave distorção? Porque cada um iria interpretar de acordo com o seu bel prazer. É o que ocorre hoje com essa gama de escritura que nós temos. E como nós perdemos a visão do discipulado,
Cada um faz o que quer, entende da forma que quer e procura líderes segundo o seu querer. Mestres segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E isso era a preocupação lá desde os primórdios, que eles não queriam que ocorresse isso. Aí você vai entender, olha. Ele vai nos dar um pontinho a mais, ó. Ó. Aí ele diz: quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento, a Torá, o mesmo ensino, o mandamento, é lâmpada, é luz. O ensino é luz. E as advertências da disciplina são um caminho que te conduz à vida. Então, eu preciso de luz, eu preciso de lâmpada, eu preciso de vida, eu preciso da Torá. Tudo isso está na instrução. Na instrução que um pai dá, porque o pai não quer o mal do filho. O pai sempre quer o melhor para o filho. Então, como eu vou ter vida? Aí, quando eu entendo isso, quando eu medito nisso, quando eu tenho esse manual de prática, vai me proteger. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras, da mulher adúltera. Só que esta mulher aqui, imoral e adúltera, não é uma mulher, é um espírito chamado Babilônia. É a Babel, a grande mãe da prostituição que seduz. Olha o que ele vai dizer mais. Ó. Não cobices no teu coração, na tua mente, a sua beleza, nem te deixe seduzir por seus olares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, quem vive rodando a caixa de vidas preciosas. Você vai ver que Nimrod era um caçador valente que caçava vidas preciosas, e ele estava debaixo da frequência de Babel, desse espírito da rainha dos céus, de sedução. Então, se eu não tiver um compromisso com essa palavra que me dá instrução, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, de guardar, de meditar, de olhar, de me instruir, eu vou ser seduzido pela Babilônia. E quando eu sou seduzido na Babilônia, vai acontecer isso aqui, ó. Em Gênesis 11. Olha isso aqui. Olha. Gênesis 11 é a Babel, capítulo 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade, são os humanos, se constituiu em um só povo. Se uniram. Ó, e falam todas a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Não falou que era o final. Falou que havia uma construção de trazer uma unidade, onde todos eles tinham a mesma fala, para que eles pudessem construir alguma coisa. Esta fala aqui, e essa construção da Torre de Babel, ela foi destruída, porque ele diz mais, ó, em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem, porque eles estavam unidos. Então, eles aprenderam que a unidade da forma de pensar faziam com que eles pudessem ter realizações. Então, eles criaram a divisão para nós e eles seguem unidos. E os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Quanto maior o número de literaturas e o maior o número de pessoas ensinando, muitas das vezes confunde a tua cabeça, porque você não tem um pai. Você é o órfão, fica catando de um, catando de outro, catando de um, catando de outro. E volta e meia tem aí um desarranjo no intestino, porque está comendo um bocado de comida e alguma vem estragada. Mas Deus diz aqui, ó, se tiver unidade, ninguém impede eles. Sabe de onde que eles tiraram isso aqui? Daquilo que Deus deu lá de forma oral. Se eles entenderem isso de forma oral
e botarem no papel, eles vão ser um. Por isso que a oração sacerdotal, para que eles sejam um. O que é ser um? Está em unidade com ele, está conectado com ele. Pai, para que eles sejam um, como nós somos um, eu em ti, tu em mim, nós neles. Unidade. Aqui eles tinham a unidade sem Adonai. E mesmo sem Adonai, se Adonai não intervir, irmãos, ninguém para. E nós estamos vivendo aí uma era que eles estão de novo unidos com o propósito de trazer a velha era como uma nova era. O velho plano de Babel como o plano atual através das construções pela IA, através de toda a construção em volta de uma imagem, que vai ter fôlego, vai ter vida, e que as pessoas estão sendo seduzidas para pensar igual por tecnologia. Aí aqui ele diz, portanto, vinde e desçamos, confundamos a linguagem. E Adonai vai descer no auge do governo deles de novo, nessa Babel moderna. E aí vai resetar de vez. Mas não é o foco do estudo hoje. O foco do estudo hoje é a unidade que se tem através da revelação da Torá. Quando houve a necessidade dela ser escrita, porque senão iria se perder, escute isso. Ó, isso aqui está aqui, ó. Olha aqui, ó. Um volume escrito de Agadot, como ensinamento e exposições da homilética judaica ou dos hebreus, vieram a possuir até mesmo um volume escrito, né? Aí, ó, citado em versículos das Escrituras Sagradas, que apoiava a sua prática e afirmava a necessidade de se ter a tradição oral por escrito, em vez de permitir que a Torá fosse esquecida pelo povo de Israel. Se eles não escrevessem o que estava aqui, que foi passado de um para o outro, iria se perder por conta da diáspora, da perseguição. Então, eles resolveram registrar. Então, olha só. Como justificativa, citava os versículos das Escrituras Sagradas, que apoiavam essa prática. Né? Então, a tradição oral, por escrito, em vez de permitir que a Torá fosse esquecida pelo povo de Israel. Para eles, a Torá Shebeal havia se tornado o próprio alicerce da Torá escrita. Então, a base da Torá escrita é oral. A revelação está na oral. Agora, escute isso. O que eles fizeram? Como dissemos, um rabi foi o primeiro a violar deliberadamente a proibição de transcrição da tradição oral, de modo que essa Torá não fosse esquecida por seu povo. Sua obra original chamou-se de Mishnah e é estudada até nossos dias. As gerações posteriores discutiram a Mishnah, seus próprios comentários e interpretações, e deram a origem à Guemara. Ambas as obras, a Mishnah e a Guemara, formaram o Talmud. Então, eu tenho a Mishnah, a Guemara, e a Guemara trabalha muito com a numerologia, e eles formam o Talmud. Então, só esses três livros é uma parte da explicação oral da Torá. Aí eles dizem que esses livros não é para ser lido, que eles são místicos. Eles pertencem aos judeus, porque eles vão trazer a revelação daquilo que está escrito, somente como letra morta, mas não como espírito que vivifica. E Deus falou que a palavra dele é espírito e vida. Então, a palavra dele oral é que dá vida à palavra escrita. Consegue entender isso? Então, nos tiraram. A oral, a gente nunca ouviu falar. E a escrita, a gente tem dificuldade de acessar, porque até outro dia não acessava. E agora você tem essa aqui, a escrita. Mas o discipulado vai te ensinar isso aqui. Você pode ver que você já pegou, já leu, e a gente tem dificuldade. Porque funciona um discipulado passado de um para o outro. É avot e ave.
Porque senão você pode ser seduzido e cair no braço da Babilônia. É isso que Shaul Rachalia, Paulo, ele está dizendo em 1 Coríntios. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ó. Não sei se você sabe que Coríntios era uma cidade da Grécia. Aí olha o que acontecia lá. Suplico-vos, queridos irmãos, versículo 10, pelo nome do nosso Machia, Jesus Cristo, o Messias, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sob a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Havia uma divisão aqui, porque cada um estava seguindo um mestre. E isso aqui tem a ver com Grécia. Espírito da divisão, da sensualidade, cada um faz o que quer, o hedonismo, a idolatria pelo prazer. Eu procuro um mestre que possa legitimar a minha idolatria pelo prazer, para que eu possa fazer o que eu quero fazer. E eu saio da Torá, que me dá instrução e vida e luz. Você consegue entender? Aí, qual a importância disso, irmão? É só para falar de Torá. É para quebrar a fortaleza grega. A gente já teve algumas pessoas que passaram aqui, pessoas importantes, pessoas que foram chamadas e que não estão se deixando ser escolhidas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando você tem uma fortaleza e você diz, olha, a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado, potestade. As nossas armas não são carnais, são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas, levando toda destruindo fortaleza e aniquilando sofisma. Como é que é esse versículo todo? Deixa eu ver aqui. É 2 Coríntios 10 ou primeiro? Primeiro. Acho que é 4, 10, não? Obrigado, Nordinho. Acho que é 4, 10. Deixa eu ver. Não. 4, 10 não é? Deixa eu ver se é 10, 4. 10, 4 também não é, então é o segundo. 4, 10. Não, então é o segundo, 10, 4. É por aqui. Vamos ver. É 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá, aqui, ó. Pegar o 3 também. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal, sárquicos, para torná-los obedientes a Cristo. Então, tem que se quebrar uma fortaleza para se mudar o pensamento. Por isso que em Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, e não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste século. Seja desinformatado. E, de preferência, só fora da forma. Porque a informação é importante, mas não a desinformação. Porque algumas informações estão servindo para te desinformar. E aí eles formatam a tua mente totalmente contrária ao que é Torá, o que é princípio, o que é o caminho.
Como é que eu volto e faço o Hateshuvá para o Éden, aonde essa palavra foi entregue, aonde os homens vêm desobedecendo, eu preciso fazer a correção. Então, hoje, o que eu quero aqui quebrar é a forma de como você e todo mundo pensa em Torá, como lei, algo rígido, e não como instrução. Então, vamos caminhar um pouquinho para a gente olhar isso aqui com muita calma. Olha assim, o que é a Torá? Olha aqui. A palavra Torá vem do hebraico, que deriva o verbo iará, que significa lançar, apontar ou ensinar. Diretamente a tradução tradicional, lei, Torá carrega um sentido mais amplo. Na verdade, significa instrução, direção e ensinamento divino. Quando falamos de Torá, não nos referimos apenas aos mandamentos e regras, mas à revelação de Deus ao seu povo. E o que eu vou achar aqui com isso? A revelação de Deus me traz o caminho da vida e de santidade, para que eu possa estar me relacionando com Ele o tempo todo. Portanto, reduz a palavra lei, limita a sua profundidade espiritual, pois Torá é a voz de Deus escrita, a expressão daquilo que está no seu coração, na sua mente. Então, quando se traz Torá no contexto judaico, a Torá é composta pelos 5 primeiros livros. Está aqui. Né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Já o Pentateuco vem do grego. Aí, vem do grego já não significa somente instrução, direção e ensino. No grego significa rolos, ou 5 volumes, enquanto Torá foca na revelação divina, que te dá uma instrução, que te mostra o caminho. No Pentateuco, tu tem rolos, somente os livros. Entende? E ele não é somente livro, ele é a voz de Deus, porque ele é acompanhado da forma oral, de espírito e vida. Por isso que Paulo diz que Deus não fez ministro de letra morta, mas de espírito vivificante. Porque o espírito da revelação traz a revelação e a vida para a letra morta. Se você pegar a letra sem o espírito que te instrui, você só vai ter uma letra morta. Quantas pessoas que estão desconectadas de Hashem, que você conhece, que pega a escritura, lê, e diz, eu leio, mas não entendo nada. Porque você não vai conseguir entender se você não estiver conectado nele e o Espírito da verdade te ajudando. Então é importante compreender que Torá não significa apenas lei, está muito além disso, mas caminho e instrução. Quando Deus deu a Torá a Moisés, ele estava simplesmente estabelecendo um código legal, mas revelando os princípios que regem o universo espiritual. Por isso a Torá é chamada em Provérbios de lâmpada e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora eu pergunto a você, ó, o teu caminho e os teus pés, tem isso aqui como lâmpada e luz? Tem? Ó, se o teu caminho e os teus pés não tem essa lâmpada aqui, provavelmente você pode estar empoeirado e com trevas aí sobre os pés. Porque nos tiraram aquilo que vai dar lâmpada e luz, aquilo que clareia, aquilo que ilumina. Como é que eu vou andar num mundo em trevas se eu não tenho lâmpada nos meus pés? Eu preciso dessa luz. E essa luz vem por instrução, instrução de vida, de vida. Por isso que ela me instrui a me livrar do espírito da Babilônia, sedutor, aquela que persegue, aquela que é uma caçadora.
E aí, por isso que ele orienta lá em Provérbios 6, 23 e 20, guarda a instrução do teu pai. O teu pai aí é ave. São os pais. Olha, por que que Roma tira os ave? Você entende agora? Ave Maria. Ave significa pai. Reza do pai, mas no nome da mãe. Será que ela é pai? Porque ali ela tem pai, não é? É a mãe que faz o papel do pai. Ave é pai. Você consegue entender? Mas essa sedutora, ela quer levar para ela. Então, ela vai usurpar a figura paterna que dá identidade, que dá direção, que dá destino. E muitas das vezes vai sequestrar, muitas das vezes ela vai atrofiar o ministério do homem para que o homem não traga o governo paternal de Deus, mas sim um governo maternal dela. E ela é sedutora, ela caça vidas preciosas. E aqui ele diz, olha, lâmpada e luz para... Porque o mandamento é lâmpada, é a lei, é a Torá, luz. Então eu preciso entender isso aqui. Então estudar a Torá é trilhar um caminho de revelação e da intimidade com Adonai. Eu preciso disso. Então escute. A tradição judaica distingue entre Torá escrita e Torá oral. Ele dá o nome, aí eu não sei ler o nome, é Torá Shebitan e Torá Shebel Apen. A Torá escrita refere-se aos 5 livros que temos em nossa Bíblia, enquanto a Torá oral corresponde à interpretação e aplicação dessa instrução ao longo da história de Israel. E para os cristãos, a Torá oral não lembra da importância de compreender a palavra em seu contexto original, buscando a revelação do Espírito Santo para discernir a aplicação correta. Então, olha só. Yeshua vem ao mundo. Aí ele vai fazer parte da estrutura que tem Torá. Qual era a religião que tinha Torá? Qual é a religião que tem a Torá? É judaica, apóstolo. É a judaica. Então, ele vê que eles pegaram a Torá e eles estão lendo sem o espírito da revelação e cometendo um bocado de atropelos. Então, ele precisa ensinar o quê? A base, o manual do fabricante, que é a Torá, a instrução e a lâmpada. Então, ele vai para dentro da estrutura religiosa falar do caminho, da verdade e da vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele, por mim. Então, ele começa a mostrar para eles o que eles estavam transformando a Torá, que é a instrução. Agora escute só isso aqui, ó. Aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 17, está escrito. A gente vai abrir aí e vai ler. Guarde isso aqui. Yeshua, em seu ministério, confrontou a distorção da Torá oral, feita por líderes religiosos, mas nunca desmereceu a Torá. Ele confrontou os erros que haviam, mas nunca desmereceu a palavra do Pai. Mas o que estava fora da palavra do Pai, ele confrontou. Então, aqui em Mateus 5, quando você tem isso em mente, você vai ver o que ele está falando. Olha aqui, 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei, ou a instrução, ou a orientação. Ele não vem. Ou os profetas. Aí ele está falando de Torá com os profetas. Haftará, que são os profetas, que junto vai dar o quê? O Taná. Ele pegou aqui todo o Primeiro Testamento. De Gênesis a Malaquias. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. E sabe o que ele está dizendo?
vocês têm ela e não estão cumprindo. Como ninguém consegue cumprir, ninguém está entendendo, eu vim ensinar a cumprir. Então, como ele vem ensinar a cumprir, ele começa a olhar e ver o que está fora e o que está dentro e ajustar. Então, ele vem e confronta a distorção da Torá oral feita por líderes religiosos. Entende o que ele está fazendo? Ó, o verbo cumprir no grego é plerou, que significa trazer a plenitude, completar ou revelar sua totalidade. Ele veio tornar o cumprimento pleno, perfeito, porque fomos para o 7 de novo, a plenitude. E aí ele traz isso, ó. Cristo não aboliu a Torá, ele revelou o seu sentido mais elevado, mostrando que toda a instrução divina aponta para ele. Cada detalhe da Torá, desde a história dos patriarcas até as leis cerimoniais, é uma sombra profética que aponta para o Messias. Aí vamos lá. Ele tem que ensinar, correto? Olha o que ele vai fazer aqui, só para você ter uma ideia. Ó, em Colossenses, procure ler esses textos, pensando que isso aqui é uma renovação da aliança, e o tempo todo ele está falando dos livros que não foram inspirados por Deus, mas foram escritos pelo próprio Deus, e os demais inspirados para que se entendesse, que se entenda o que é escrito por Deus. A Torá foi escrita pelo próprio Deus e entregue antes, de forma oral. Então nós temos duas. Agora, olha só isso aqui. Colossenses 2,17. Ó, estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então ele está se cumprindo. Os rituais. Que rituais? Quais são os rituais? Ó, são sombras. O que é sombra? Deixa eu te mostrar uma sombra. A Jerusalém Celestial tem uma sombra aqui embaixo, mas a sombra está fora de foco, que é a Jerusalém terrena. Ela está alinhada. Ó, você só tem sombra quando você está debaixo da luz. Aí a luz bate em você e reflete uma sombra. Então ele está dizendo que tudo que é feito aqui era apontando para esse o cumprimento. Eu vou melhorar, para você entender. Ó, Paulo declara que as festas, sábados e mandamentos eram sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Isso significa que a Torá funciona como um mapa espiritual, revelando a obra redentora de Yeshua. E quando olhamos para o tabernáculo, os sacrifícios, as festas, os sacerdotes, encontramos códigos messiânicos que se cumprem plenamente na nova aliança ou na renovação da aliança. São códigos. E às vezes a pessoa não consegue acessar o código. Ó, venha comigo aqui para Êxodo, porque eu preciso estudar a Torá. Eu estou só na introdução, irmão, com vocês. Se eu estudar isso aqui e entender, fica mais fácil, porque eu vou entender a escritura que eu tenho na mão. Ó, em Êxodo 34, versículos 6 e 7, ele vai falar para Moisés, ó. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: E o direi vavirei, Deus compassivo, misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado, dedicando a milhares
e perdoa a malignidade e a rebelião e o pecado. Está vendo? Ele está se apresentando através da Torá. Então ele diz, ó, Deus se revela a Moisés dizendo, Senhor, Senhor compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, cada mandamento, cada instrução, cada narrativa da Torá tem como objetivo revelar o caráter santo e justo de Adonai. E quando o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, eles estavam sendo convidados a participar do próprio governo de Deus na terra. Assim, a Torá não é uma coleção de leis rígidas, mas uma aliança viva entre Deus e o seu povo. Eu não vou nem entrar aqui no aspecto de que a Torá é o contrato de casamento entre Adonai e sua esposa, porque também é um contrato de casamento. Tá? Então, aqui, ó, a Torá não é uma coleção de leis, mas uma aliança viva entre Deus e o seu povo. A Torá também nos mostra o contraste entre a santidade de Deus e a corrupção do homem, e por meio dela que entendemos nossa necessidade de redenção. Paulo afirma em Romanos 7,7: Eu não conheci o pecado senão pela lei. A Torá, porquanto, serve como um espelho que revela a nossa condição e nos conduz a Yeshua, a solução definitiva para o pecado. A lei, ela colocou uma margem. E ela diz, ó, se você vem até aqui, se você passar dessa linha aqui, dessa margem, você é um marginal. O marginal é um fora da lei. E da onde se originou a lei? De um princípio. Então, primeiro ele deu o princípio, o povo quebrou o princípio, ele deu a lei para margear quem está fora da lei, para voltar para a lei, que é um princípio. Você cumpriu o princípio, não tem problema com lei. E como é que eu vou saber disso? Eu vou ter instrução, que é a função da Torá. Ela vai me instruir e vai ser lâmpada para os meus pés, para que eu possa corrigir a minha forma de andar, porque eu estava andando no mundo que jaz no maligno e sendo contaminado. Você consegue entender isso? E assim, quando eu vou aplicando a Torá, eu não fico exigindo que o outro faça. Eu tenho que fazer para que ele veja eu praticante e se empolgue com a luz que eu trago, que é acesa. Porque cada vez que eu cumpro um mitzvot, um dos mandamentos, mais energia eu ganho. Cada vez que eu quebro, menos energia eu perco. Por que tem gente que não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ler? Você sabe por quê? Porque o teu combustível está adulterado e você está contaminado, muitas das vezes até com alimento impuro. O alimento impuro é como se fosse uma gasolina aditivada com uma coisa ruim, que faz com que a tua força motora não flua e você começa a engasgar. Você já observou que você chega num culto, você chega numa reunião, a primeira coisa que acontece com você é abrir a boca, bocejar e você não consegue ficar acordado? É porque você está contaminado, está sem potência. E às vezes não viu aquilo que te minou, te furou, te deu uma brecha e você está perdendo combustível. E o mundo espiritual se move por combustível, por energia. E aí você tem uma saída e um destino. Você está com dificuldade de chegar ao destino porque você está perdendo força no motor, proporção. É um tubo, mas não consegue ir. Por quê? Porque é algo que se contaminou. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o que eles chamam de tikkun olam. É a reparação daquilo que estava fora. E a reparação você faz através da instrução. Mas se você não tem instrução para reparar o que está fora do padrão, como é que você vai fazer? Então eles tiraram o manual do fabricante, que é a Torá. Aí você não tem como fazer o reparo. E ascender. E não é acender. Acender é quando você acende. E ascender é quando você aumenta o nível. E você tem que estar aceso e tem que estar ascendendo a níveis maiores de intimidade.
através das centelhas de luz que vêm de uma luz infinita que está desde o início guardada e separada, para que nós possamos nos reconectar nela. E isso só pode ser feito, queridos, pela Torá. Então, aqui, Shaul Rachali, em Romanos 7:7, diz que através da instrução ele conheceu o que era o pecado. Aí ele vai e faz a correção. Você consegue entender isso? Então, olha só. Qual a origem e a inspiração? Dá para ir um pouquinho mais. Ó, a Torá, ela tem origem no encontro entre Adonai, o Eterno, e o povo convocado a ser santo. E sua origem não é meramente literária. Essa Torá que vai ser entregue escrita, tá? No Monte Sinai com código. Porque, de forma oral, Abraão já havia guardado mandamentos, estatutos e leis. O próprio Adão recebeu. O próprio Abraão também. A oral. Tá? Vamos lá. Olha só. Em Êxodo 24, versículo 4, ó. Pegar um. Ó. Depois ordenou Moisés, sobe a Iavé, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 líderes. Está vendo? Eles vão receber. E líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproxima de Iavé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé, todas as leis, todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Aqui está um princípio. A palavra não foi nem entregue. E ele diz: primeiro nós vamos obedecer, depois nós vamos entender. Entende isso aqui? Ó, Moisés subiu e vai pegar ela agora escrita. Não tem como você entregar a Torá toda e eles fazerem a leitura de imediato. Mas eles já se comprometeram. Nós iremos obedecer sem entender. Depois nós entendemos. Qual é o espírito da Grécia? Se eu não entender, eu não faço. Primeiro eu tenho que entender. Na razão, na lógica, no intelecto. Qual é o espírito de Tomé? Se eu não ver com meus olhos e não tocar com as minhas mãos, eu não creio. Qual é o espírito do reino? A fé, a firme certeza das coisas que não se veem, a convicção do que se espera. Eu não preciso ver para obedecer, eu obedeço para ver. Você entende? Aqui eles não querem ver. Eles dizem, nós obedeceremos. E eles falaram com quantas vozes? Uníssonos. Aqui, ó, unidade. Unidade em O, B, D, C. É o alfabeto. Viu o alfabeto? Obedecer. Or, Aganus, luz infinita. Obedecer. Obedecer a luz. Sem entender. Porque esse lado teu, que você, se eu não entender, eu não faço, não. Isso é da Grécia. Isso é uma fortaleza. Precisa ser implodido. Então, ó, aqui ele começa a dar Moisés 4. Ó, né? Em Deuteronômio 31:9, ó,
Vou só pegar os versículos específicos. Ó. Trinta e um, 9. Ó. Moisés escreveu, então, esta Torá, a lei, e o deu aos sacerdotes. Aqui, ó. Agora tem os sacerdotes. Os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. Está sendo passado, escrito, mas tem um discipulado oral. Vamos lá. Josué 8. Ó. Josué 8, 31. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, os filhos de Israel, ele os construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocausto e sacrifício de paz, de comunhão. É interessante que os altares são perfeitos, mas não se usa nenhum instrumento de ferro. Como é que corta? Como é que corta? Como é que faz todas aquelas obras sem matéria, sem ferramentas? Bom, vou mandar aqui. Ó. Aqui está Josué ensinando a mesma coisa que Moisés. Tá? Ó. 1 Reis 2, 3. Primeiro, agora que eu achei meu papel, estava dentro da Bíblia. 1 Reis 2, 3. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, ó, caminhos, ó, andando em seus caminhos, observando seus estatutos e mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme está escrito na Torá, lei de Moisés, a fim de serem bem-sucedidos e tudo quanto empreenderes em todos os seus projetos. Ele está dizendo que um segredo de prosperidade e sucesso. Andar no caminho e ter instrução. Que ele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Né? Então, aqui, ó, Davi dando um testemunho e um testamento para Salomão. Dizendo que a base, Salomão, é aqui, ó, Torá. Essa é a base. Mas vamos lá ver mais, que eles estão trabalhando a mesma escritura. Não está mudando, não. Ó. 2 Crônicas 34. Versículo 14 e 15. Ó, enquanto distribuía o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias, encontrou o quê? O que esse camarada encontrou? Encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário: Safã, achei o livro da lei na casa de Yahvé. O Senhor entregou o livro na mão de Safã. Quando você acha alguma coisa, significa que essa coisa estava como? Eu achei. Como é que foi, Naldinha? Você falou aí. O que ele achou que estava perdido? A Torá.
E o que estava perdido? A Torá. Aonde que ela estava perdida? Na casa. Agora olha para cá. Será que essa Torá está perdida na tua casa? E você ainda não achou esse livro de instrução perdido aí? Você entende? Quando ele acha, ele dá na mão de alguém que vai trazer o discipulado. Ó, Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: Eis que teu servo está fazendo tudo quanto lhe ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor, entregaram nas mãos do superintendente e nas mãos que faziam obra. Aí eles vêm fazendo, ó, tá? Agora, olha o que esse rei faz, ó. Versículo 29. Diante desta palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém. Em seguida, subiram à casa de Javé, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá, todos os cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, toda a população, do mais simples ao mais importante, jovens e idosos, e diante de todos o rei leu, o que ele fez? Leu em alta voz o livro da aliança que havia sido encontrado no templo. Tomou o seu lugar diante de Javé, estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, cumprindo zelosamente a aliança escrita naquele livro. Ele faz o techuvá, porque ele achou o livro. Vamos lá, que eu vou mostrar mais. Esdras, capítulo 6. 18. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso, prestando a Deus em Jerusalém. Tudo segundo o que está escrito no livro de Moisés. É o livro da lei. É a instrução que eles estão colocando de volta para o local devido. Neemias 8. Todas as restaurações se passou com a Torá. Como é que vai haver avivamento se não há um reabibliamento? E o reabibliamento é voltar para a Torá. É a base. Ó, Neemias 8. Ó, então, como se fosse uma só alma, unidade de novo, olha. Tá vendo? Não há divisão, uma só alma. Todo o povo se reuniu na praça central diante do portão das águas. E rogaram a Esra e Esdra, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura. Não, não leva a criança, não. Separa a criança para o ministério infantil lá, para ter o cultinho deles. Aqui a criança é levada diante da Torá para aprender ela. E leu a Torá, lei com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Eles estão fazendo o quê? Restaurando a leitura da Torá. Ele é chamado de homem de Deus. Quem? Por quê? Olha isso aqui, ó. Deuteronômio 33, ó.
Todos eles mencionam Moisés como escritor. Você acha que Moisés ficou 40 dias e 40 noites só para pegar 10 escritos? Ó, 33, 1. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu essa bênção ao povo de Israel. Você está vendo como é que ele é chamado? Um homem de Deus. Ele não era Deus, ele era um homem de Deus. Ele carregava uma essência de Deus. E ele ascendeu tanto que das vezes no monte, que ele tem uma experiência com esse Deus, ele se aproxima tanto dele que quando ele desce, o seu rosto está aceso, ao ponto de ninguém poder olhar para ele. De tamanha Shekinah, que eles chamam de. Não é Shekinah, é Rekinah. Mas não é Shekinah. A gente, Shekinah é a forma como nós lemos aqui, eu esqueci a palavra. Bom, vai ficar assim. A própria glória desce. Né? Ó, tá aqui. Aí ele vai estar dando orientação. Olha o versículo aqui, ó, 32, 45. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei, a instrução, porque estas palavras não é para vós outras coisas vãs, antes é a vossa vida. E se por esta mesma palavra prolongareis seus vossos dias para o solo do qual ides tomar posse, em breve assim que atravessardes o Jordão. Aí ele entrega tudinho. Aí Adonai fala com ele. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que estiveres subido, morrerás, e vai reunir a teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Or e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois foste os dois infiéis a mim, no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, porque não sustentasse a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Pergunta é, irmão, se Deus fala para você subir o monte, que tu vai morrer lá em cima, tu sobe? Você está pronto para ter uma intimidade com Deus, para ele falar assim, ó, tu vai ser punido por isso aqui, e falar para ele, sim, senhor, o que é que você quer que eu faça? Suba o monte, despede o povo, entrega a Josué, fala nada com ninguém, lá em cima tu fica. Você entende, irmão? Aonde ele quer que vá o nosso nível de obediência? Nós precisamos resgatar isso, né? No 34, 10, em Israel, todavia, nunca mais levantou um profeta como Moisés,
como quem a vê houvesse dialogado face a face. Face a face. Isso aqui deriva algo sobrenatural, irmão. Olha como esse homem está sendo discipulado, como ele ouve, como ele atende, como ele se relaciona. Será que é qualquer livro que ele está num discipulado direto com o Eterno para poder escrever e a forma como ele passou oral do discipulado para Josué, do discipulado para os 70 anciões, que vem chegando, até que entra o espírito da Grécia e interrompe isso, e diz que Deus ficou calado, conseguiram botar uma mordaça em Deus por 400 anos, e quando Deus sai da mordaça, Deus já volta falando em grego, não fala mais hebraico nem aramaico, não tem mais o idioma dele. Aí eu digo para você, esqueça, porque é uma divisão de novo e velho, e o velho já acabou. Eu pego a escritura que Deus escreveu, primeiro ele dá oral, depois ele escreve, depois Moisés quebra, depois Moisés escreve o que ele quebrou. A mesma palavra, a mesma letra. Aí eu digo para você ignorar isso, que você tem que conhecer algo mais poderoso do que isso. Aí eu creio a Septuaginta, um Novo Testamento, e digo que o velho acabou e agora você anda no novo. Por que que Yeshua nunca deu endereço? Está escrito no capítulo tal, versículo tal. Sabe por quê? Porque ele falava para um povo que era leitor, e é até hoje da Escritura. Você consegue ver isso? Olha, ele vai andando aqui, ó. Agora você tem a Torá, que aponta, instrui. Foi dada. Abra em Êxodo, por favor, para nós começarmos a terminar. O povo sai do Egito. Agora tem que tirar o Egito de dentro. Então ele vai dar aí as bases. Olha, 19:1. No terceiro mês, depois da saída da terra do Egito,
Naqueles dias, os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou-se ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte, Yahvé chamou-lhe e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios e como carreguei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal diante de todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Ele está dizendo que ele é o bibelô, é o primogênito. Ela é diferente. Vós sereis para mim, olha só, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Qual é a nação que é chamada de nação santa e a nação de reino e sacerdote que tem uma constituição do reino, que tem um livro escrito pelo próprio Deus? Você entende o porquê o ódio das nações por uma nação que só ela tem isso? E qual o objetivo dela ter isso? Ela trazer o princípio, a instrução para as demais nações, para as demais famílias. Ele separou uma nação para o sacerdócio, mas eles desviaram a nação, levando para uma religião. Então ele veio ensinar. Quando Yeshua vem, ele vem mostrar que eles transformaram os princípios do reino numa tradição religiosa, e que algumas eram princípios e outras não. Então, por isso que ele não veio revogar, ele veio cumprir e mostrar o que era e o que não era. Então, quando a gente fala de fazer um Hateshuvá, não é te inserir dentro da religião judaica, mas fazer o retorno para o caminho da instrução. E o caminho da instrução é lâmpada para os teus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso que eles eram chamados de a seita do caminho também. Porque ele diz: ei, a conexão foi quebrada no Éden, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Éden era uma embaixada do reino, não tinha religião, não tinha instituição, não tinha nacionalidade, tinha humanidade. E ali eu estabeleci os meus princípios de forma oral. E aqui ele vem restaurando. Veio Moisés, convocou os líderes, anciões do povo e declarou diante deles toda a palavra que a velha havia ordenado. Então o povo afirmou como? Olha aí, unidade de novo, unânime. Você já viu quantas vezes eu falei como se fosse unânime? Você não vai conseguir ser um fazendo discipulado com muitos. Você entende isso? Por isso que, olha só, aonde ide, olha aí o ide. Quando ele dá o ide, tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, ele diz assim: ide por todo o mundo e fazei cristãos de todas as nações. É isso? Não! Cristão foi um termo que eles colocaram para te vincular a Roma e a Constantino. Fazei talmidins, discípulos, de todas as nações.
Discípulo não é igual a cristão. Discípulo é quem segue o passo do mestre, quem tem o mesmo ensino. Eu me lembro uma vez que prenderam Jeremias, e o escriba de Jeremias, Baruque, se apresentou diante dos reis para dar uma mensagem. E a mensagem que ele levou era idêntica à de Jeremias. Sabe por que ele fez isso? Porque ele era discípulo de Jeremias. Baruque não era só escriba, ele era discípulo. Então aqui ele começa a tratar. Ó, versículo 24. E Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirá tu e Arão contigo, o sacerdote, porém o povo não ultrapasse o limite para subir a Yahvé, para que não fira de morta. Há um limite, há um estabelecimento para o povo, e há uma diferença até onde eles iam. O líder está recebendo e está discipulando. Ó. A Torá é um instrumento dessa aliança. Moisés escreve todas as palavras do Senhor e deposita no livro da aliança, no Sefer, que é livro, perante o povo. Ó, 24, 7. Ó. Veio Moisés, convocou os líderes anciões do povo e declarou diante deles toda a palavra que havia ordenado. Né? O registro não é uma mera ata de constituição espiritual nacional. Esse caráter pactual explica a forma mista do texto. Que ele está dando é um resultado de um corpo textual que forma um povo sacerdotal, que é o ciclo 6 que eu li. Após esse período, a Torá é lida, renovada e ensinada em diversos ciclos. Esdras, escribas versados na lei de Moisés, representa a renovação pós-exílica na fidelidade textual e litúrgica. Séculos depois, os maçoretas preservam o texto maçorético, acrescentando a vocalização, acentos e notas marginais, e eles vêm preservando esse livro. Agora, só isso aqui, para a gente fechar. 2 Timóteo 3. Senão, depois eu não consigo mandar o áudio. Essa é a base da divisão, pessoal. Então, se você guardar que Torá é instrução, ensino, é orientação para você ter vida longa, já está de bom tamanho. Pare de se assustar com a palavra Torá, porque isso foi feito de forma programada. Ó, 2 Timóteo 3, 16. Evita, pois, conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E tais palavras se alastrarão como um câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Ah, perdão, irmão, estou lendo 2 Timóteo 2. É 3. Não vamos falar desse câncer agora, não. Ó, 16, ó. Toda a escritura, toda, é inspirada por Deus. É proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno completo, 7, e pleno preparo para realizar todas as boas obras.
Tá aqui o pleno de novo. Pleno. Certo? Aí eu digo, toda essa inspiração é para você entender o que ele mesmo escreveu. Moisés foi inspirado. Paulo foi inspirado. João foi inspirado. Por quem? Por Deus. Mas Deus escreveu 5 livros, que é justamente o que todo mundo diz que esqueça. Por que que aqui só tem 5 livros? Porque esse daqui foi escrito por ele. Você entende? E os outros são inspirados para entender. Paulo, enquanto não recebeu inspiração, aí eu tenho que achar, e vou parar aqui, ó, ministro de letra morta. Paulo usa esse termo. Ah, Jesus, ele não quer me mostrar. Não quero, mostrou o ministro, está mostrando faquinha, não quero você, não. Eu quero ler o texto. Não, ou não. Aí. Ó, 2 Coríntios 3:1. Ó, pois. É capítulo 3, irmão. 2 Coríntios 3, ó. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E sabe o que é o coração aqui? O coração aqui é a mente. Ó, a mente está tão cheia, é a mente, ó, eu fiz um bonequinho minha, que ele pratica, porque está dentro o ensino. Ó, vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado, demonstração do que está dentro, que sois uma carta de Yeshua, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito, com lua, Deus vivo, não em tábuas de pedra, como era escrita lá na antiga lei, mas em tábuas do coração. Deus escreveu a palavra agora, o escrito está dentro, foi colocado aqui dentro. Aí diz, e por intermédio de Yeshua.
que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas nossa capacidade vem dele. Ó, ele nos capacitou, aí ele entendeu aqui, ó, para sermos ministro. Paulo era ministro de uma nova aliança, ou renovação da aliança. Não de letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ser conhecedor da letra. Ó, ser conhecedor da letra. Sem o Rua, o Espírito da verdade, do discipulado, você não entende. Por isso que, primeiro, ele ensinou de forma oral, para que ele pudesse explicar. Então, eu vou repetir. Tem a Torá oral e a escrita. Mas a maioria dos livros que compõem a escrita, o pessoal diz que é místico. Sabe por que é místico? Porque lida com o sobrenatural. E ele não recebeu nada disso aqui de forma natural, recebeu? Mas o sobrenatural, sem o viés de Roma e da Grécia, assusta. Você já parou para pensar que o homem acredita tanto no sobrenatural que acredita num dragão e um guerreiro lutando contra esse dragão? Mas ninguém questiona um dragão que cospe fogo. Não, não questiona, mas fala bem do dragão, do guerreiro. Consegue entender, irmão? Quando é para ele, é relativo. Quando é para o reino, não pode. Nós precisamos deixar de sermos naturais. Tem muita revelação de Adonai para nós. E você vai ser protegido, guardado de forma sobrenatural no auge do governo da Babilônia. Mas você tem que estar alinhadinho na Torá. Dá para fazer tudo? Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Tá bom? Vou parar a gravação. Beijo no coração de todos. Vamos tirar a foto. Olha aí, se ajeite para a foto. Fala aí, Rafael, aparece para a foto aí. Bom te ver, meu amigo. Aí, ó. Dúvidas, dívidas? Ainda está gravando. Irmãos, a gente precisa muito de conhecimento da Torá. Muito, 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 muito. Eu vou trazer mais sequência sobre isso aí. Porque eu ontem estava falando com alguns pastores, né? Como é que vai tirar isso? Sai da Grécia. Remove, as pessoas correm, porque a Grécia vem para cima. Irmãos, a Grécia, ó, junto com Roma, fechou o templo, profanou o altar, proibiu o Shabat, detonou a Torá. Depois desse período aí de 400 anos que eles fazem uma lenha, eles voltam com o grego e a gente tem que esquecer tudo lá. Irmãos, foi um engano. E aí montaram uma grade pedagógica, né, teológica, e você tem que ensinar isso. Aí você vai estudar lá de onde vem a teologia dos gregos. E a gente não, porque a teologia, sim, a teologia dos gregos, teos e logia, estudo sobre Zeus, baseado na mente filosófica. Mas aí filosofia e qualquer coisa do lado espiritual, como é que eu posso falar para você? Não é judaico, dos hebreus, não pode. Mas dos gregos podem, de Roma pode. E eu não falo contra o país Roma, eu não falo contra a Grécia. É o espírito da Grécia, o espírito de Roma, o espírito da Babilônia. É um principado, irmãos, é um espírito que cria fortaleza. Então, quando você bate na fortaleza para desmoronar e desalojar alguém que está lá que não tem que estar, ele vem bravo, diz, você está na minha casa, eu estou habitando aqui, vai sair daí, é ordem de despejo mesmo. Escuta,
Nós estamos dando ordem de despejo para que a fortaleza seja implodida e todo ser que está aí com frequência, controlando, dominando, meta o pé no nome de Yeshua. Nós reivindicamos essa casa, esse templo, esse oicós, esse tabernáculo para ser habitação somente da plenitude do Espírito Santo. Chega de ser monitorado, controlado e influenciado por esses seres espirituais no nome poderoso de Yeshua. Chega, irmão. Chega, a gente precisa sair disso. Tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Gostei de estar aqui. Muitão. E olha, façam, vocês vão ver que a gente vai ter que acabar montando um dia para falar sobre o estudo semanal. Porque é muita informação ali, tem muita revelação para ser dada. Muita. Ó, eu ainda estou estudando com o Rabino a de número 1, que eu não consegui sair da de 1. Porque quando ele entra lá em Berícia, ele vem falando da luz infinita, de Adão Cadmon, um protótipo do Adão natural, sabe? É um projeto que Deus falou de um homem cósmico, com 10 Sefirot, que são a árvore da vida. Não é fácil de entender, mas quando você entende, você vai ver o que ele está trazendo de volta para o natural. Porque tem um espiritual lá. Entendeu? Então, eu estou tentando estar na primeira lição lá com eles. Estou tentando assimilar bem aquilo, eu tenho até o estudo pronto. Antes de fazer esse discipulado, eu já tinha esse estudo. Já até mostrei para alguns aqui no Tabernáculo, mas é difícil você entender o que são os sefirotes, sabe? Como funcionava esse ser, como era esse ser, entendeu? Qual a natureza dele. Você tem uma ideia? Ó, o Adão, ele tinha uma estrutura diferenciada, o Adão anti-pecado, de não se cansar, de correr, de ter velocidade, de mergulhar, de ter uma visão de águia. Não era esse cidadão comum que a gente pensa, não. Eles ensinam que é como se ele fosse uma espécie de super-homem, que o super-homem não saiu de lugar nenhum, não. Entendeu? Ele ia dimensões, mergulhava. Aquela composição lá é do Adão Cadmon. Aí eles ensinam que ele perdeu aquilo por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a criptonita. Daí que eles tiram essa história e botam para nós como ficção, e a gente nunca associou ele a Adão. Entendeu? Porque ele é alguém superdotado, e ele veio criado para representar um Deus tremendo. Aí foi deteriorando, porque nós saímos do estado original. Então, é muito interessante quando você começa a entender. É só umas centelhas que acendeu. Eu falei, meu Deus, como é que isso vai ficar escondido de nós? E que bom que nós estamos acessando. Que bom que nós estamos... Mas o pessoal diz que está mais louco do que nunca. Meu amigo, eu não quero ser normal. Se ser normal vai me deixar fora, eu quero ser loucão mesmo, porque a Escritura diz que nem os loucos... Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Isaías 30. Ó, se não for 30, é 35. Estão rindo de mim aqui, que eu falo que vou fechar e não saio. Irmão, eu gosto disso aqui, eu gosto. Aqui. Ó, 35:8. Ali haverá uma estrada, um caminho, que será conhecido por caminho de santidade. Olha o caminho aí de onde veio. Os impuros não passarão por ele, servirão tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Você está vendo que ele está falando que os redimidos vão para o caminho? Esse caminho tem a ver lá com Éden. Por isso que eles dão a seita do caminho. A seita do caminho não nasceu lá em Atos. É porque ele trazia o caminho de volta desde quando ele desceu. Ó, cadê nem os loucos? Eu acho que é os insensatos. A minha tradução que coloca
Nem os loucos errarão o caminho. A minha tradução não diz louco. Bom, aí tem o louco. Olha que coisa linda, né? Ó. Versículo 3: Fortaleceis, pois, a mão abatida, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo recompensa divina, ele vem para salvar-nos. Então se abrirão os olhos do cego, os ouvidos dos surdos, se desobstruirão, então o corpo saltará como o servo, a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará no deserto e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água, onde repousará os chacais, surgirá um campo de juncos e de papiro. Aqui ele vai dizendo da restauração, não é lindo? Eu quero fazer parte desses loucos aqui, ó. Tá todo mundo esculhambado, mas vai ficar todo mundo restaurado. Pelo caminho, é pelo caminho. Tá bom? Beijo grande aí no coração de vocês. E se não ficou gravado que eu parei, só aqui que vai subir aí pro Zoom. Tá bom? Se Deus, Adonai, permitir, nos vemos à noite, se der para fazer uma mensagem lá. Não sei se vai dar. Se não der, mande, nós estamos juntos. Porque às vezes o celular não abre, tão cheio que está. E a minha rede social, eu não consigo mais fazer pelo da igreja, não consigo fazer pelo da Casa do Pão. Simplesmente ele não deixa abrir live. Eu nem fiz nada que eu estou comportado. Estou bonitinho para eles não me bloquearem, mas eles não estou. Ainda estão deixando eu fazer no meu particular, mas já já eles também vão dar um gancho. Que eu não me contenho, eu falo, tu não pode falar. Então, eu estou até evitando. Beijo aí no coração de vocês aí. E olha, cuidado com a frequência de Hades, que tá braba. Tem muita gente aí em depressivo. Essa semana eu peguei umas 5 pessoas assim, no dia a dia, conversando, porque isso é uma frequência, deixa eu te explicar. Aproveita para evangelizar. Mostra que eles estão debaixo da frequência do inferno, de Hades. Tá bom? Beijo, amo vocês, tá bom? Ó, deixa eu tirar uma foto aí, que a Ritinha tá aí, ó. Olha aí, Ritinha. Pronto, outra foto da Ritinha. Beijo em todos. Shalom.